Rodrigo Dunche disse que se for eleito presidente do Flamengo, o futuro de Gabigol estará nas mãos de Felipe Luiz. É isso mesmo que vocês estão vendo. O futuro do Gabigol, né, da renovação com o Gabigol, vai estar simplesmente nas mãos de Felipe Luiz. E também ontem, né, no Jockey Club do Brasil, Rio de Janeiro, o Rodrigo Dunche fez o lançamento dele da candidatura, né, a candidato da presidência do Flamengo. E ali falou muitas coisas, inclusive sobre estádio, né, e falou também sobre um sucessor de Marcos Braz, que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas Marcos Braz encerra o ciclo no Flamengo e ele já tem um sucessor, diz que é um grande profissional. A gente vai falar sobre isso também no assunto aí. E também, dentro ali do lançamento ali da candidatura de Rodrigo Dunche, o Landim, o atual presidente, que está encerrando a sua gestão, disse o seguinte, falou bem claro para o Corinthians: eles vão ter que pagar. E fim de papo. A questão é essa, né, desse imbróglio. Gente, que vergonha, né, cara? Que imbróglio que tá dando isso aí. Isso chega a ser, assim, vergonhoso, mas a gente vai acompanhando para saber o que vai acontecer. Mas nós vamos bater esse papo rapidinho depois da nossa vinheta, 5 segundos, não sai daí não, fica com a gente. Flamengo! Saudações rubro-negras, saudações, está chegando o dia, graças a Deus. Hoje termina essa questão aí de data FIFA que eu não aguento mais. Vou ser sincero para vocês, não aguento mais seleção brasileira há muito tempo. Só atrapalha a gente ver o jogo do Mengão, que agora a gente tem prazer de ver os jogos do Flamengo. Apesar de 2 jogos no comando do Felipe Luiz, a gente tem prazer. Meus amigos, convido a você com muito carinho, você clicar nesse botãozão aí de inscreva-se, dá essa moral aí, ajuda a gente, rubro-negro ajuda rubro-negro. Não deixa de dar o like, que é importante. Escrever a sua opinião aqui, é importantíssima a sua opinião aqui pra gente. Coloca aqui e aciona o sininho, seja membro do nosso canal e vamos ao que interessa. Meus amigos, estou improvisado aqui, porque eu já venho falando para vocês nos vídeos que a gente está de mudança, e aí agora a instalação, negócio de ar, negócio de... Cara, é tumultuado. Então hoje, inclusive, o vídeo está indo um pouquinho mais tarde, devido a esse transtorno aí, mas tudo se resolve, né? Graças a Deus se resolve, são questões, poucas questões aí, que não interfere em nada, mas desculpa aí o horário do vídeo e esse transtorno aqui, estou gravando aqui no quarto. Meus amigos, futuro de Gabigol, né, que tá um embrolho aí, pô, Fábio, o Gabigol fica, Gabigol... Eu gostaria até de ouvir a sua opinião, o que vocês acham? Vocês querem que o Gabigol fique? Porque é o seguinte, ninguém quer meter o bedelho na mão de contratação, falar de contratação, ninguém quer falar na questão de renovações com jogadores que tem Matheus Cunha, tem o Pulgar, tem o Varela, como a gente falou no vídeo anterior, né? Tem essa galera toda aí que tá para renovar, o Cleiton, o zagueiro, o Davi Luiz, se não sabe, tá um embrólio se sai ou se fica. Eu vou ser sincero, acho que o Davi Luiz já deu muito pelo Flamengo, sou muito grato, o cara é um xerife. Para mim, tá, ele tem que ser chamado para a comissão do Felipe Luiz. Para mim, tá? Mas é saber o que vai rolar por aí. É a questão do Gabigol. Bom, com isso, o Rodrigo Dunche, né, disse o seguinte, que a questão do Gabigol, que aflige muita gente aí, né, grande parte do Flamengo, a maioria dos torcedores do Flamengo querem que o Gabigol fique, e muita gente também quer que Gabigol saia. Por isso que é importante você colocar aqui pra gente. Bom, o que ele falou? Ele disse que o desenvolvimento do Gabigol, ver se ele vai voltar a ser aquele jogador, aquele cara que tá sempre ali como até 2022, está único, exclusivamente na mão de Felipe Luiz. Felipe Luiz vai decidir. Como o Felipe Luiz falou que vai dar todo o apoio ao Gabigol, pela amizade que tem com ele, por ter jogado até pouco tempo com ele, por ele ser um grande jogador, está apagado, e ele quer recuperar o Gabigol, assim como recuperar outros jogadores, o futuro dele está na mão do Felipe Luiz, que vai bater o martelo. Mas por que ele falou isso? Por quê? Como outros candidatos, e alguns já até falaram aí, na questão de não
talvez não fique com o Felipe Luiz, vai ter que ter muita avaliação, os outros candidatos não querem botar a mão na fogueira agora. Já o Dunche ontem já disse, né, no lançamento da candidatura dele, já disse o seguinte, que ele sim pretende ficar com o Felipe Luiz. Lógico, eles estão armando toda uma situação de plataforma política. Vamos entender. Vocês viram a pesquisa que saíram? Cara, segundo essa pesquisa, tá dizendo que o Dunche tá em terceiro, hein? De primeiro caiu para terceiro, primeiro é o BAP. Então os caras agora estão esquematizando tudo, estão ali com a forca no pescoço para resolver todo esse imbróglio aí. E aí ele disse que vai continuar com o Felipe Luiz. Falou da capacidade, junto com o Landim, do estádio do Flamengo, uma capacidade para 80 mil pessoas, que vai ser um estádio... Então eles estão começando a articular. Inclusive, né, ele voltou, né, e também fez o seguinte, o convite ao Marcos Braz, que eu ainda tenho minha dúvida. Gente, eu ainda tenho minha dúvida. Eu não sei se o Marcos Braz não está botando a cara dele agora por ele ser tão rejeitado pela torcida. Basta ver nas urnas para a vereança do Rio de Janeiro, né? Foi muito rejeitado, a torcida não aguenta mais Marcos Braz. Não sei se o Marcos Braz saiu do cenário dizendo que não quer nada com o Flamengo para não atrapalhar a chapa Uniflá, na chapa roxa ali do Flamengo, com Landim e Dunche. E aí todo mundo, o Braz saiu, beleza, e depois recebe o convite. Há uma incógnita aí, há alguma coisa fechada que eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas segundo o Rodrigo Dunche, disse o seguinte, que pretende realmente, de fato, já tem um sucessor para o Marcos Braz. E quem seria esse sucessor? Está em silêncio. Diz que é um grande profissional, foi um grande profissional, é um grande profissional no líder, é um diretor de futebol. Cara, se você juntar todos os papéis, juntar o quebra-cabeça, não estou dizendo que isso é informação não, tá, gente? Notícia não. É a minha, ó, não é informação, é a minha dedução. Ou seja, será que é o Leonardo? Porra, seria um grande nome. Mas ainda existe esse fantasma, essa fantasmagoria aí, se o Braz fica ou não fica, eu não sei se ele está saindo só para disfarce. Eu não sei, a gente vai ter que acompanhar para dizer. Mas ele disse que já tem um sucessor para a questão ali do Marcos Braz. E também ali, o Landim foi taxativo no momento ali da candidatura. Eles falaram o seguinte, o Corinthians quer usar o Hugo Souza, vai usar o Hugo Souza. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, a questão é que eles vão ter que pagar para jogar domingo, né, pela volta, o jogo da volta na Neoquímica, lá na casa do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Vão ter que pagar mais 500 mil. Aí vem aquela questão, Fábio, o Hugo Souza vai jogar? Bom, segundo leis e outro mais, disse que a lei diz o seguinte, que o jogador tem que pagar um empréstimo. Se tem isso no contrato, como o Landim falou, que está tudo no contrato, está tudo no branco, está tudo preto no vermelho, como eu sempre costumo dizer aqui, né? E está tudo certinho, ele tem que pagar. Agora, eles podem pagar, gente, pela lei, eles podem pagar 24 horas depois. Ou seja, muito legal, né? Mateuzinho, os caras estão devendo, absurdo, estão devendo, e não estão nem se coçando. O Hugo Souza diz que vai comprar à vista, não compra. Tá um embrolho aí, ofereceram a Brax, né, como fiadora, mas a Brax já é fiadora do Mateuzinho, no qual eles não estão pagando. Vocês estão vendo o embrolho, enrolação que é? Os caras pegam jogadores, diz que vai pagar altos salários, monta um time, e aí, conclusão, não paga, fica devendo. Cara, é uma vergonha. E aí eles estão dizendo, né, com a seguinte questão, que eles podem pagar até 24 horas depois. Mas o Landim está sendo muito taxativo, ele quer o pagamento antes da partida. Senão eles vão armar uma situação para que não possa o Hugo jogar. E tá certo, porra. E tá certo. E sabe lá, né? Sabe lá, supomos, vou bater aqui na madeira. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Mas sabe lá, se o Corinthians ganha com o jogo do Mateuzinho, que eles estão devendo, né? Ou o Hugo Souza defende 2 pênaltis, aí os caras conseguem a vaga para a final, com 2 jogadores do Flamengo, que os caras não pagam, e foram lá e liquidaram o Flamengo. Já pensou? Bater de novo na madeira. Não vai acontecer isso não. Mas estou dando uma suposição, porra. Que isso é uma vergonha, cara. Isso é vergonha. Então ele foi bem taxativo. E a questão da compra do
do Hugo Souza, como vocês estão sabendo, o Flamengo não aceita Abrax porque já é fiador do Mateuzinho e não estão também se coçando, não pagaram. Cadê a terceira parcela de 8 milhões? E ainda vai ficar duas parcelas de 2,5 milhões. Quer dizer, é muita grana e o Flamengo não pode botar de forma nenhuma isso em risco, galera. De forma nenhuma isso em risco. Então essa questão vai estar sendo resolvida de qualquer forma, né? A não ser que eles comprem o jogador até domingo, que eu duvido. Os caras não têm dinheiro, os caras estão falidos. Eles não vão comprar o Hugo Souza até domingo. Eles não vão arranjar os 800 mil euros, quase 5 milhões de reais. Não vão, né? Então eles vão ter que pagar a questão ali. E o Landim foi taxativo ontem, ali no lançamento da candidatura do Dunché, onde eles falaram várias situações, né? Porque estão com a corda apertada no pescoço, cara. Segundo a pesquisa, vocês podem ver aí, mostrou que o Landim e o Braz, o Landim, né, com o Ducha ali na Uniflar Roxa, estão em terceiro lugar, ele estava em primeiro, o BAP assume. Mas o BAP tem aquela questão também, que ele vai ser cauteloso quanto à continuidade do Flamengo, do Felipe Luiz. Outra coisa que o pessoal está falando, mas o BAP é contra o estádio do Flamengo. Não, ele foi contra. Ele foi contra comprar o estádio do Flamengo. Ele achava que o Flamengo tinha que segurar mais dinheiro, juntar mais dinheiro para poder ficar mais folgado. Agora, com a situação que o terreno está comprado, gente, não tem como voltar atrás, ele já mudou essa história. Ele diz que vai ter que haver a construção, agora até porque o terreno já existe. Então nós vamos avaliando e vamos trazendo as notícias para vocês aqui, gente. A gente volta mais tarde com atualizações do Flamengo. Desculpa mais uma vez o transtorno, o lugar que eu estou fazendo, mas é assim, mudança, essas coisas, não tem jeito, né? Eu agradeço a todos vocês, não deixa de ajudar o nosso canal aí. Somos todos Flamengo, hein? Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra.